A figura abaixo mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Se inicialmente o elétron está no estado quântico fundamental, de menor energia, qual a sua energia cinética após o átomo ter sido ionizado por um fóton de energia de 20 elétrons-volt? Vestibulando, para cá, para cá, para cá. Eu quero que você preste bem atenção a essa questão, que se cair amanhã essa parte de átomo, pode vir em química, pode vir em física. Então eu, o professor Luiz Carlos aqui, o professor Hilton, vai explicar bem direitinho para vocês. Então vamos reler a questão como amanhã, nós vamos reler. O máximo que pode acontecer amanhã é a prova ser bem difícil. Se vier difícil, vem para todo mundo, tá certo? Então vamos fazer a prova tranquilo. Acompanha aí a leitura. A figura abaixo mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Se inicialmente o elétron está no estado quântico fundamental, de menor energia, qual a sua energia cinética após o átomo ter sido ionizado por um fóton de energia 20 elétrons-volt? Então quem quiser matar uma questãozinha amanhã, vamos entender isso daí. Tá aí a figura, ó. Ele deu aqui o átomo, deu várias séries, né? Tá certo? Disse que o átomo estava no seu estado fundamental, né? De menor energia. O átomo de hidrogênio só tem um elétron, então ele está aqui, ó, nessa primeira camada, ok? Então é como eu tivesse o elétron aqui na primeira camada. Aí ele pergunta, ó, qual a sua energia cinética? Como essa questão é bonitinha e é fácil da gente entender o átomo. Qual a sua energia cinética, eu grifei aí para vocês, após o átomo ter sido ionizado por um fóton de energia de 20 elétrons-volt? Então eu tenho aqui 20 elétrons-volt. Se o átomo foi ionizado, significa que arrancou um elétron. E arranca um elétron mesmo, o átomo de hidrogênio, se eu colocar 20 elétrons-volt, ele estando aqui no seu estado quântico fundamental, eu colocando 20 elétron-volt, ele já disse que arrancou energia e é correto, porque olha aqui, pelo que foi dado aqui, né, do átomo, qual é a energia necessária para arrancar esse elétron que está aqui na primeira camada? 13,6, tá certo? Né? 13,6. Se eu coloquei 20, 20 é maior que 13,6? É. Então esse elétron vai ser arrancado? Vai. E ele vai ter energia cinética, como ele perguntou, após ele ser arrancado, vai ter energia cinética? Vai, porque ele só precisava de 13 para ser ionizado. E como eu coloquei 20, então ele vai arrancar. E a resposta vai ser o quê? Como ele precisava de 13,6, já que ele estava no seu estado fundamental, ou seja, na primeira camada, então se ele precisava de 3,6, significa o quê? Significa aí, vestibulando, que nós vamos ter o quê? Ó? Na camada ou nível 1, mais próximo do núcleo, a energia de ligação do elétron vale 13,6. O elétron ir até o nível 0 significa ionizar. E para isto, gasta 13,6, ou seja, algum fator externo tem que gastar 3,6. Então, pelo princípio da conservação de energia, se eu coloquei 20 e era necessário 13,6, então vai arrancar e ele ainda vai sobrar quanto de energia? 6,4, que aí é a minha energia cinética. Ok? Então era só ir na telinha, vestibulando, ó, ver que na camada principal ele necessita de 13, né? Eu coloquei 20, então arranca. E vai sobrar quanto para ele ficar em movimento? 20 menos esse 13 vai dar exatamente o 6,4. Professor Hilton, é com você. Veja bem, essa questão aí do átomo de hidrogênio, lembrar aí do modelo atômico, é importante salientar que aí o elétron, ele recebeu o fóton, recebeu a energia externa, mas ele não saltou do nível para o outro, candidato, ó, vestibulando. Esse elétron, ele recebeu a energia e saiu do átomo, tá? O átomo perdeu esse elétron e ficou ionizado. Se fosse para o elétron saltar, por exemplo, do estado fundamental para o segundo nível, o primeiro estado excitado para o nível 2, aí ele precisaria receber um fóton, cuja energia desse fóton fosse exatamente a diferença das energias dos dois níveis. Olha aí na telinha, enquanto o professor Hilton fala, eu explico aqui para vocês na telinha. Mostra aí, olha só. Então, se eu quisesse que o elétron saltasse do nível 1 para o nível 2, ele teria que receber um fóton, que a energia desse fóton seria exatamente a diferença entre a energia do nível 1 e a energia do nível 2. Tá? Pega essa diferença aí em módulo, 13,6 menos 3,4, você teria 10,2
eletronvolts, ele não pode receber nem mais nem menos, tem que ser essa quantidade exata para que ele salte do nível 1 para o nível 2. Tá? Então fica atento com esse detalhe. Na questão que foi proposta, o elétron ia embora do átomo, tá? Então foi a ionização, nesse caso não. Importante salientar também que você pode ter a absorção ou pode ter a emissão do fóton pelo átomo. Se esse átomo estiver emitindo fóton, lembre-se que o elétron vai sair de um estádio de maior energia, nível 3, nível 4, nível 5, e vem para um nível menor. Quando ele sai do nível 5, suponha, e vem para o nível 1, o elétron dá esse salto do nível 5 para o nível 1, há a emissão de fótons, há a emissão de ondas eletromagnéticas. Aí não podemos esquecer o princípio da conservação da quantidade de movimento linear. Na hora que esse salto acontece do nível mais excitado para o nível menos excitado, que o fóton é disparado pelo átomo, vamos dizer assim, o que acontece com esse átomo? Ele recua. O fóton vai para frente, vamos dizer, e o átomo vem para trás, para que haja a conservação da quantidade de movimento, que inicialmente era zero. Então, quando você pegar a quantidade de movimento do fóton para um lado, numa direção e no sentido, a quantidade de movimento do átomo é na mesma direção, mas no sentido contrário, com o mesmo módulo, tá? Porque inicialmente era zero. Ok, beleza? Para cá, para cá, para cá. Então, ó, se você tem aquele átomo antigo, núcleo, né? As camadas, se você tivesse um casal namorando lá no núcleo do átomo e ele olhasse para cima, para as camadas e observasse uma luz, uma estrela cadente lá no átomo, era simplesmente aquele elétron que estava lá no átomo de hidrogênio, na primeira camada, como ele ganhou uma energia de 10,2, como o Milton colocou, ele pulou para a segunda camada. Só que ele passa, quando o átomo ganha energia, ele passa para a camada mais distante. Mas ao mesmo tempo ele retorna para a sua camada de origem. Aí ele emite aquela energia que tinha ganho anteriormente em forma de onda eletromagnética e pode ser em forma de onda eletromagnética dentro do espectro da luz visível, e aí o casal de namorado veria aquela luz saindo. Ok? Só beleza, falar mais um detalhe, Luiz, que essa energia, lembrar, a energia de um fóton é igual a constante de Planck, H, vezes a frequência. Energia é igual a HF, constante de Planck vezes frequência. Então, se o salto quântico for de um nível para outro, e essa diferença de energia entre os dois níveis for muito grande, se o elétron saltar do nível muito excitado para o estado fundamental, vai se liberar muita energia, correto? Essa energia muito elevada também implica em alta frequência. Só lembrar, energia é igual a HF. Alta energia é a alta frequência da onda eletromagnética. Coloquei aí na telinha, olha aí, tá mostrando aí, na telinha. A equação de Planck. Olha energia igual a H vezes F. Nós temos uma questão lá na frente, eu vou aproveitar, professor Hilton, pular aqui, tem aqui a teoria da relatividade, e vamos chegar nessa da energia que o professor Hilton colocou, tá certo? Importantíssima essa questão aí para a aula de amanhã. Olha aí. Dois feixes de raio-x, o feixe 1 e o feixe 2, incidem sobre uma placa de chumbo e são totalmente absorvidos por ela. O comprimento de onda do feixe 2 é 3 vezes maior que o comprimento de onda do feixe 1. Ao ser absorvido, um fóton do feixe 1 transfere à placa de chumbo uma energia E1. E um fóton do feixe 2, uma energia E2. Considerando essas informações, é correto afirmar que, questão interessante, nós vamos reler como vocês vão fazer amanhã na prova. Na segunda leitura, você está dominando a questão, tá? Dois feixes de raio-x, 1 e 2, incidem sobre uma placa de chumbo e são totalmente absorvidos pela placa. O comprimento de onda do feixe 2, vou aqui marcá-lo, é 3 vezes maior do que o feixe 1, tá certo? Comprimento de onda, né? Comprimento de onda. Ao serem absorvidos, um fóton do feixe 1 transfere à placa de chumbo uma energia E1. Então, o feixe 1 uma energia E1. E o feixe 2, uma energia E2. Considerando essa informação, é correto afirmar que, então ele deu o comprimento de onda e falou sobre a energia. Professor Hilton, oi. Veja, pessoal, que quem tem, aí na tela ainda, pode deixar na tela mesmo. Na telinha, continua aí. Quem tem maior comprimento de onda, não esquecer lá no vestibular que tem menor frequência. É só lembrar, bota aí, Luiz, C igual a lambda F, ó. C igual a lambda vezes F. Esse lambda é o comprimento de onda e o F é a frequência. Como o C
é a velocidade da onda eletromagnética, esse C é constante. Quem tem maior comprimento de onda tem menor frequência. Inversamente proporcionais. Isso. Então, observe que o comprimento de onda do feixe 2 é 3 vezes maior. Se ele tem um comprimento de onda 3 vezes maior do que o feixe 1, aí vamos agora ao contrário. Significa que a frequência ou então, posso dizer assim, que o feixe 1 tem uma frequência 3 vezes maior do que a do feixe 2. Se a frequência do feixe 1 é 3 vezes maior, a energia do feixe 1 também é 3 vezes maior. Correto? Nós temos aí na letra A mostrando, ó, a energia 1, tá vendo? Se você passar o 3 para o outro lado, vai ficar 3 vezes é 2. Né? Então, maior comprimento de onda, candidato, menor frequência. Não esquecer esse detalhe. Ok, tá? Vismano? Para cá, para cá, para cá, para cá. Então, ó, quem tiver dúvida com relação com a forma que a gente botou ali, é só lembrar do MRU. Espaço é velocidade vezes o tempo. Então, comprimento de onda é igual a velocidade vezes o tempo, tá? Só que o tempo é o inverso da frequência, o período. Então, eu vou ter lá que o comprimento de onda é a velocidade sobre a frequência. Então, comprimento e frequência é inversamente proporcional. Se ele diz que o feixe 2 tem um comprimento de onda 3 vezes maior que o feixe 1, significa então que a frequência do feixe 2 tem uma frequência 3 vezes menor que o feixe 1, ou seja, tem uma energia 3 vezes menor, que energia e frequência é diretamente proporcional. É só lembrar do efeito estufa. A onda eletromagnética vem lá do Sol, com uma certa energia, atravessa os gases CO2, CH4 que existe, quando bate na Terra, perde uma parte da energia e volta. Quando volta, não consegue mais sair pelo CO2 que a gente emitiu lá de tantos carros. Por que consegue passar, por que não consegue sair? Porque quando ele veio com energia enorme, com uma frequência enorme. Quando ele bateu na Terra, perdeu energia, ele volta com energia menor, com a frequência menor. Aí essa frequência menor coincide com a do CO2, principalmente com o CH4, que ele absorve e aí vai esquentando a atmosfera e vai esquentando a Terra. Ok? Então lembre-se, energia é diretamente proporcional à frequência e comprimento de onda é inversamente proporcional a essa frequência. Ou seja, se o feixe 2 tinha um comprimento de onda 3 vezes maior que o feixe 1, ele vai ter uma frequência então 3 vezes menor e uma energia 3 vezes menor. Então o feixe 1 atingiria a placa de chumbo com mais energia. Ok? Vestibulando. Vamos agora para a nossa próxima questão.